Eu quero convidar você a abrir comigo em Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Hoje nós não vamos ver todos os versículos do capítulo 10, nós vamos ver apenas alguns versículos e uns 3 ou 4 versículos do capítulo 11, tá? Esse texto do capítulo 10, há uma concentração nele de versículos que falam sobre a boca, sobre o uso das palavras, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Eu quero então que você leia comigo o verso 6 nesse momento, depois nós vamos orar, e você fique com a sua Bíblia aberta em Provérbios capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus. 10, 6. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Até aqui, vamos orar nesse momento mais uma vez. Ó Deus, que o Senhor possa nesse momento aquietar os nossos corações, que o Senhor possa manter as nossas mentes fixas na Tua palavra, no que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor possa nos livrar das distrações e que à medida em que nós lemos a Tua palavra, à medida em que nós vamos aqui estudando a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, que o nosso coração possa se agarrar a estas verdades, que possamos aplicar essas verdades a nós mesmos, a nossa própria vida e a mais ninguém. Nos abençoa, Senhor, nesse momento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar hoje falando para os irmãos de uma história que eu vi do sapo e da cobra que estavam conversando sobre a festa do leão. Não sei quantos ouviram essa história já, né? Mas estava lá o sapo e a cobra estava dizendo assim para o sapo: olha, você ouviu falar da festa do leão? Diz que o leão vai dar uma festança aí, e ele vai ter todo tipo de comida boa, inclusive vai ter até mosca importada. Aí o sapo, né, que gosta de mosca, já abriu a boca e disse assim: oba! Ele diz assim: mas não é só isso não, na festa do leão, sabe quem é que vai estar lá? Você se lembra daquela rã que você tem andado de olho nela? Vai estar lá na festa do leão. Aí o sapo disse o quê? Com a boca maior ainda: oba! E aí depois disso, a cobra pegou e disse assim para o sapo: e tem mais, diz que essa festança vai durar 3 dias e é tudo de graça. Aí o sapo abriu a boca e disse: oba! Depois disso, né, a cobra olhou para o sapo e disse assim: só tem um problema. Diz que quem tem a boca grande não vai poder entrar na festa do leão. Aí o sapo fez uma boquinha assim, bem pequenininha, e disse assim: coitadinho do jacaré. Moral da história: às vezes uma boca grande pode nos prejudicar, às vezes uma boca grande pode roubar de nós oportunidades, às vezes uma boca grande pode causar muitos problemas e até mesmo a morte. É claro que eu não estou falando hoje aqui de uma boca grande no sentido físico, né? Estamos falando aqui de uma boca que usa mal as palavras, uma boca que fala demais, não mede as suas palavras, fala o que não deve. Essa boca, né, que a nossa cultura chama de boca grande, ela pode nos meter em muitos problemas, e é sobre isso que nós vamos falar aqui, baseado no texto de Provérbios capítulo 10. Eu tenho aqui 5 verdades nesse texto sobre o uso da boca, que eu quero compartilhar com vocês. 6 verdades, na verdade. E a primeira delas é que uma boca, ela revela o nosso caráter. Uma boca grande, uma boca mal utilizada, ela vai revelar um mau caráter. E isso que estou querendo dizer para vocês, a gente começa a ver aqui no versículo 6, tá? O verso 6 ele diz:
As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Nós temos um contraste aqui entre o justo e o ímpio. Quem é que são essas duas personagens? O justo, basicamente, não é aquela pessoa impecável, aquela pessoa que nunca erra, mas o justo é aquela pessoa que quer andar com Deus. Ele quer obedecer a Deus, ele quer agradar a Deus. Às vezes ele tropeça, às vezes ele cai, mas ele está o tempo todo tentando agradar a Deus. Esse é o justo. Quem é o ímpio? O ímpio é o contrário. O ímpio é aquela pessoa que vive em rebeldia contra Deus, que não se importa. Pode até dizer assim, não, eu creio em Deus, eu temo a Deus, mas na vida, na prática, não se importa muito com o que Deus tem a dizer para ele. O que importa para o ímpio é fazer a sua própria vontade. É o que ele quer, o que ele está sentindo, na hora que ele quer. Esse é o ímpio. E o texto, ele faz um contraste. Primeiro ele diz, as bênçãos coroam a cabeça dos justos. Talvez na sua tradução diga que o justo, ele anda com uma coroa de bênçãos na sua cabeça. Essas bênçãos aqui, pelo contexto, são bênçãos de outras pessoas sobre o justo. A ideia aqui é de que o justo, ele ganha o elogio das pessoas, ele ganha o reconhecimento das pessoas, a gratidão das pessoas, porque ele está tentando andar com Deus, porque ele está tentando fazer o que agrada a Deus. Ele tem um tipo de vida que faz com que as pessoas olhem e digam assim, esse cara aí é diferente. Esse cara aí, eu agradeço a Deus pelo que ele fez na minha vida. Esse cara aí, ele ensinou algumas coisas importantes para mim. Esse é o justo. Sobre ele, há como que fosse uma coroa de reconhecimento, de gratidão das pessoas. Isso não só pelo que ele faz, mas também aqui pelo que ele fala, já que o contraste aqui também é com a boca do ímpio. E o ímpio? O ímpio, pela sua própria boca, ele entrega o mau caráter que ele tem. A sua própria boca o entrega. O texto diz, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A ideia é que o que marca o linguajar dele, o que marca o que ele fala, o conteúdo do que ele tem para passar, o que marca é maldade, violência, né, ou maldade no sentido mais geral, coisas que não são boas, coisas inclusive perigosas. O que ele tem a dizer pode colocar ele em risco, mas pode colocar outros em risco também. Daí a ideia de violência. Sabe, talvez você ouça isso daqui e você pense assim, olha, mas eu conheço pessoas que não amam o Senhor, que não temem ao Senhor e que parecem ser pessoas assim justas. Elas são bons cidadãos. São pessoas que não estão fazendo assim muita coisa errada no meio do mundo. Isso é verdade. Por quê? Porque todos os homens, eles foram criados à imagem de Deus. O problema é que por causa do pecado, essa imagem ela está distorcida em nós. De forma que nós não somos aqueles que nós deveríamos ser, aquelas pessoas que Deus nos criou para ser. Então o ímpio, muitas vezes, ele pode agir de determinada maneira que mostra um pouco da imagem de Deus que está nele. Assim ele vai fazer, às vezes, muitas coisas boas. Ele vai fazer coisas que vão ser benéficas para a gente. O problema é que por causa do pecado que habita nele, porque ele não está num relacionamento correto e verdadeiro com Deus, mais cedo ou mais tarde, aquilo que está lá dentro dele vai transbordar para fora e vai revelar os problemas que ele tem no seu caráter. Sabe, Deus coloca os seus freios da sua graça ao nosso redor, ao redor de justos e ao redor de ímpios. Muitas vezes o ímpio, ele não vai fazer algo que é mal, o coração dele pode até desejar, mas ele não vai fazer aquilo, não é porque ele quer agradar a Deus, porque ele ama a Deus, porque ele não se importa com Deus, ele não está fazendo para a glória de Deus, e esse é o grande problema da vida dele, porque o Senhor quer que nós façamos todas as coisas para a sua glória. Então o problema é que ele não vai fazer porque ele sabe que aquilo vai trazer consequências ruins para ele. No final das contas, ele está pensando só nele e no bem-estar dele. Isso nos beneficia? Beneficia. Mas isso não agrada a Deus, porque não é feito em louvor a Deus. Não é feito para a glória de Deus. Então, o problema
é que o incrédulo, o ímpio, aquele que não ama o Senhor, por não amar o Senhor, por não estar nesse relacionamento com o Senhor, se você deixar ele falar por muito tempo, ele começa a mostrar os problemas que existem dentro do seu próprio coração, os pecados que existem dentro do seu próprio coração. Às vezes a gente se surpreende com algumas pessoas, né? Às vezes a gente vê uma pessoa assim, conhece já há algum tempo, e ele diz assim, e de repente a gente tem uma conversa com aquela pessoa, passa um tempo com aquela pessoa e de repente se surpreende, né? Nunca imaginei que fulano de tal fosse assim. Nunca imaginei que ele tivesse esses pensamentos. Nunca imaginei que ele tivesse esses desejos escondidos. Por quê? Porque na boca do ímpio, o que há é pecado, é a maldade, é a corrupção. Então, se você deixar ele falar um pouco, a podridão vai aparecer. Alguns, porque já perderam mais o temor de Deus, vai aparecer mais rápido. Em 3 palavras que ele solta, você já percebe a podridão do que há dentro do seu coração. Outros, porque querem dar uma boa impressão, porque querem manter uma imagem, às vezes vão esconder mais, mas mais cedo ou mais tarde, todas as coisas vêm à tona e são reveladas. Uma das coisas que a gente já começa a aprender aqui, portanto, irmãos, é que aquilo que a gente fala revela mais sobre quem nós somos do que sobre aqueles de quem nós estamos falando. Às vezes a gente vai falar de alguém e a gente pensa que a gente só está mostrando para outra pessoa quem é fulano. Mas quando a gente está falando daquele fulano, a gente está revelando também muita coisa de quem nós realmente somos. Não só quando a gente fala, né? Quando você posta lá, escreve lá nas redes sociais, né? Coloca lá uma foto, alguma coisa, aquilo você está falando muita coisa a seu respeito e muitas vezes nem está percebendo que as pessoas estão vendo. Às vezes, você está revelando, por exemplo, inveja, às vezes você está revelando maldade, às vezes você está revelando cobiça, às vezes você está revelando sensualidade desmedida e você nem percebe que as pessoas estão vendo. Você acha que não está falando de si, quando todo mundo está prestando muita atenção e está dizendo, quer dizer que você pensa assim? Quer dizer que você acha isso? Estou entendendo quem você é. Cuidado então com o que você fala. Por isso, dá uma olhadinha ainda no capítulo 10, olha comigo o versículo 20. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Ou talvez na sua tradução diga, mas o coração dos ímpios não vale nada, não tem valor nenhum. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras? Ele está fazendo um contraste entre a boca e o coração. E o que ele está dizendo para a gente é que a sua boca, ela revela o valor do seu coração, do seu caráter. O coração é quem nós realmente somos, é o nosso caráter, é o que nós podemos esconder dos homens, mas nós não escondemos de Deus. A nossa boca, as nossas palavras, elas vão revelar o valor do nosso coração. A boca do justo, porque ela tem, ou do sábio, né? Porque ela tem ali palavras de encorajamento, palavras de verdade, palavras que vão ajudar outras pessoas, que vão levantar outras pessoas, que vão refrear outras pessoas do mal, palavras com bons conselhos que vão guiar outras pessoas. O texto diz que a palavra dele é como uma prata escolhida. E isso está revelando o quê? A preciosidade do seu caráter. Pela sua boca, ele está dizendo que ele tem um caráter valioso. Mas e a boca do ímpio? A boca do ímpio porque desencaminha outros. A boca do ímpio porque não tem nada de realmente produtivo para a eternidade. Ela revela um coração que tem pouco valor. Pela sua boca ele está mostrando o valor que o seu caráter possui. É por isso que Jesus disse lá em Mateus 12, 34, a boca fala do que o coração está cheio. A sua boca revela os desejos que existem dentro de você, os pensamentos, os intentos. A boca fala do que o coração está cheio.
Mais uma coisa importante que a gente aprende aqui, dá uma olhadinha no verso 7. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Sabe de uma coisa? A boca grande revela o seu caráter, e aquilo que você diz, o testemunho que você dá, terá consequências que podem ir para além da sua própria vida. O que ele está dizendo aqui? O justo, por causa do caráter piedoso que ele tem, por causa das palavras de graça, de sabedoria que ele possui, aquilo vai fazer com que ele tenha uma boa reputação, mesmo depois que ele morrer. As pessoas vão lembrar dele, e elas vão abençoar o seu nome. Ah, você lembra do fulano? Ali que era uma pessoa agradável, ali que era um homem de Deus, ali que era uma pessoa sensata, me ajudou demais. Rapaz, ele foi um exemplo para mim, um modelo para mim. Então, o testemunho que fica pela vida do justo, pela vida do sábio, por aquilo que ele ensinou, que ele confessou, que ele professou. Agora, e o ímpio? A ideia aqui do texto é que o ímpio, por causa da sua impiedade, por causa da sua boca grande, revelando esse caráter ruim que ele tem, ele estraga até o nome dele. Em outras palavras, nem o nome dele presta mais para botar noutra pessoa. Quer um exemplo disso daí? Tem gente, né? Você vai observar agora como isso funciona. Quem aqui teria coragem de botar no nome do seu filho o nome Judas? Alguém? Mas Judas foi irmão de Jesus, né? Escreveu uma carta que está aqui na nossa Bíblia. Ah, pastor, mas tem outro Judas. Tem o Judas Iscariotes, aquele lá que traiu Jesus, que tinha um caráter podre, que era o tesoureiro, né? Mas que roubava o dinheiro da bolsa de Jesus. Então, por causa de um Judas, o nome Judas ficou podre. E a gente, o caráter dele, o testemunho dele foi tão ruim, que até hoje, por causa dele, ninguém bota mais o nome do seu filho de Judas. E eu nem acho o nome feio. Pena que teve esse Judas aí, né? Que apodreceu o nome. Quer um outro exemplo? Quem é que botaria o nome do seu filho de Hitler? Ixi, não é sair de jeito nenhum, né? Por causa de um caráter perverso de um homem, o nome ficou inutilizado. Mas se a gente pensar em pessoas até anônimas do nosso convívio, a gente vai ver como essa ilustração aqui, ela se aplica. Pensa aí, você vai ter um filho e tal, e alguém chega para você e diz assim, por que você não bota o nome de fulano? Aí você conhece uma pessoa que é terrível e tem esse nome, né? Aí o que você vai dizer? Deus me livre, isso é o nome do fulano de tal. Só vive fazendo assim, Deus me livre botar esse nome no meu filho. Então, esse caráter estragado, que passa para a boca, vai apodrecer a sua memória, apodrecer o seu testemunho, de modo que até o seu nome se torna imprestável no final das contas. Uma boca grande revela um mau caráter e traz consequências que duram para além da sua própria vida aqui. A segunda verdade, a segunda lição que nós aprendemos aqui, está no versículo 8. Dá uma olhadinha comigo. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. A segunda verdade aqui é que a boca grande, ela rejeita o que só lhe faria bem. A boca do tolo, ela vai rejeitar, ela vai jogar fora, ela vai falar contra, ela vai se opor a conselhos, a instrução, a correção que só ia fazer bem para ela mesma. É isso que o texto ele está nos ensinando aqui. Tem um detalhe interessante, ele fala, os sábios de coração, ou aquele que tem um coração sábio. Por que ele usa essa expressão? Porque alguém pode fingir sabedoria. Alguém pode, por exemplo, tentar passar uma imagem de erudição, de conhecimento, de ser uma pessoa super do bem. Está na moda, né? As pessoas dizendo, não, eu sou do bem. De que eu só quero o melhor para os outros, o melhor para o mundo. Alguém pode fingir isso. Mas o sábio de verdade, aquele que é sábio de coração, é sábio no seu caráter.
Ele vai se revelar. Do mesmo jeito que o que é falso sábio, mais cedo ou mais tarde, também vai revelar a sua falsidade. Como é que nós podemos perceber isso? Como é que eles se revelam? Pela maneira como eles lidam com a disciplina. É no modo como eles lidam com a disciplina que fica muito claro para a gente quem é sábio de verdade e quem não é. Deixa eu falar uma palavrinha aqui sobre essa expressão disciplina. Talvez na sua Bíblia a tradução seja instrução, porque disciplina e instrução são palavras intercambiáveis. O que é que o texto está querendo dizer para a gente? Existem dois tipos de disciplina, ou de instrução. Existe a disciplina preventiva ou normativa, que é a instrução. É quando a gente ensina o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E a gente está prevenindo a pessoa, olha, isso é bom, isso é mal. Não vá por aqui que você vai se dar mal, não vá por aqui. Aqui você se dá bem, isso é correto. Então a gente está instruindo, a gente está prevenindo a pessoa de tomar más decisões e colher consequências ruins na sua vida. Só que existe outro tipo de disciplina, que é a disciplina corretiva, que é quando a pessoa, mesmo assim, tropeça e cai, toma a decisão errada, faz o que não deveria. O sábio, ele não é infalível, ele tropeça, ele cai. A diferença é que essa não é a regra da sua vida. Ele não é alguém que está se arrastando, vez após vez, batendo a cara na parede, errando nas mesmas coisas. Ele aprende com a disciplina. Quando ele escuta a instrução, ele presta atenção e ele diz, opa, aprendi, não é por aí, não devo fazer isso. E mesmo quando ele tropeça, quando ele cai, e chegam pessoas para exortá-lo, para corrigi-lo e dizer assim, olha, você não pode fazer isso, você precisa se arrepender, volta atrás, faz assim. Ele ouve a instrução, porque ele é sábio, ele pensa, eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero fazer isso de novo, de novo, de novo. Eu não quero colher essas consequências na minha vida. E ele então aceita a disciplina. Ele aprende com a disciplina. Ele muda na vida dele o que precisa mudar através da disciplina que ele recebeu. Agora o tolo. O verso 8 disse, né? Mas a boca do insensato o leva à ruína. Ele olha para a instrução e ele continua tagarelando. É muito interessante que a expressão aqui, boca do insensato, tem a ver com a tagarelice. A ideia é que o insensato, ele só presta atenção nele mesmo. Ele não escuta ninguém, sabe por quê? Porque o que importa não é a opinião dos outros, é a dele. Então ele só fala. Ele só fala e não escuta ninguém. Os outros é que precisam saber o que ele pensa. Os outros é que precisam aprender com a instrução que ele tem para dar. Então ele rejeita. Quando alguém chega para contrariar a opinião dele, a vontade dele, o que ele faz? Ele briga com a pessoa. Não, você não sabe de nada, não é assim, eu vou fazer do meu jeito, você não manda em mim, isso, aquilo, outro. Ele rejeita a disciplina, ele rejeita a instrução, mesmo quando ele quebra a cara, porque ele é que é o cara, ele é que é o bichão, ele é que é o sábio. O que ele faz? Ele continua insistindo no mesmo erro. Ele não lida, ele não aprende, ele não recebe, ele não se agarra à disciplina que só podia fazer bem a vida dele. Ele rejeita. Esse é o tolo, é louco, é insensato. É claro que aqui a disciplina, dentro do contexto do livro de Provérbios, tem a ver com disciplina do Senhor, instrução do Senhor. Aquilo que é correto, que é bom, que é verdadeiro, que é melhor, de acordo com a ótica do Senhor. O tolo, porque não está nem aí para o Senhor, ele luta contra a disciplina que só faria bem à sua própria alma, à sua própria vida. E sabe o que é pior? É que por meio da rebeldia dele, ele dá um exemplo ruim e ele leva outras pessoas a agirem assim também. Ele influencia outras pessoas para o mal. Dá uma olhadinha no verso 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Então, esse cara que está agindo como tolo, que não ouve ninguém, que mostra muito cheio de autoridade, cheio de si, tem gente que olha para ele e acha que ele está certo, e começa a imitar o exemplo dele. Irmãos, e só o que a gente tem a rodear-nos são pessoas assim. A gente encontra essas pessoas na escola, na faculdade, no trabalho,
na mídia ao nosso redor. E essas pessoas estão se tornando exemplos e modelos para arrastar outras pessoas na mesma direção de loucura, de tolice, de injustiça, de impiedade. O problema é que esses tolos aqui que rejeitam a disciplina, que se fingem de sábios, eles apresentam um discurso bonito, que parece até, falsifica ali uma sabedoria e encanta algumas pessoas. Vocês querem um exemplo disso? Eu não assisto não, mas só se fala nisso nas redes sociais, e todo mundo aí deve já ter lido, visto, ouvido alguma coisa. BBB. Quem assiste? Levante a mão não, para não passar vergonha, né? Eu não assisto, mas meu irmão, eu entro na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e só aparece esse negócio. E aí nessa edição aí, parece que o que tem é o seguinte: um pessoal que chegou lá, que tem um monopólio da virtude, né? Chegou lá, somos todos pessoas do bem, pessoas preocupadas com o futuro da nação, com as minorias, com isso, com aquilo outro. E aí dentro dessa turma aí, apareceu lá uns que estavam lá dizendo que não, nós somos militantes, porque nós nos preocupamos com os negros, nós nos preocupamos com as minorias, nós somos contra o racismo. Olha que coisa boa. Parece um sábio falando, não é? Porque realmente, todos nós devemos nos preocupar com pessoas que sofrem algum tipo de coisa, todos nós devemos ser contra o racismo e tudo mais. Mas e na prática? Como é que é na prática? O cara lá que passa uma figura de ser do bem, de ser sábio, disso, aquilo, outro, de ser contra a perversidade, aí ele é a favor do negro. Aí daqui a pouco passa ele lá humilhando uma pessoa negra, porque discordou da opinião dele. Aí ele diz que ele é contra o racismo. Aí daqui a pouco ele passa lá chamando uma moça, porque ela é branca, chamando ela de desbotada, tentando ofender ela. O que é isso se não é racismo? Racismo é contra qualquer tipo de cor, de raça. Não é só contra uma, não. Então, passando a imagem de sábios, vocês deixam eles falarem. Por trás ali, enquanto não estava nos holofotes, só mostrava as partes que queria. E todo mundo acreditava o quê? Vixe, que pessoa do bem, que pessoa maravilhosa, que isso, aquilo, outro. Quando de repente o holofote é colocado e está todo mundo vendo como a pessoa se comporta, começa a aparecer que por trás do discurso de sabedoria, o que havia era um coração perverso. E aí o resultado? O texto diz, ruína. Qual o resultado dessa turma aí? Pelo que eu vi aí, só se falou nisso nessa semana, era alguém que foi aí com 99% aí, os recordes de, como é que chama lá? Rejeição, né? Rejeição. E o que é mais interessante é que eles estão sendo rejeitados pelas pessoas que consomem aquilo. Eu não gasto meu tempo, eu não vou perder meu tempo assistindo Big Brother. Por quê? Porque só tem lá coisas que são, tipo assim, eu devo me divertir com coisas legais, com coisas boas. E não com gente brigando, com gente ali usando droga, sei lá, se prostituindo, bebendo. Aquilo ali não deve ser fonte de entretenimento para mim. Então não vou gastar tempo. Mas tem um monte de gente que gasta tempo. E mesmo essas pessoas, que têm também um coração perverso, que não estão nem aí para as coisas de Deus, mesmo essas pessoas rejeitam esse tipo de comportamento. Rejeitam essa boca grande que revela um coração estragado. Algumas pessoas acham o seguinte, que o que Provérbios está ensinando é: a minha boca grande, se eu não corrigir ela vai me trazer juízo. Isso é verdade. Só que o que eu quero dizer para você é que a boca grande, essa boca desgovernada, essa boca cheia de maldade, essa boca que tem por detrás um coração corrupto, já é juízo. Porque essa boca, ela te leva a se meter com o que você não deveria. Ela te leva a cada vez mais mergulhar naquilo que só vai trazer consequências destruidoras para a sua vida. Já é juízo uma boca grande como essa. Mas é claro,
o caráter ruim, às vezes, nem sempre vai ser percebido claramente e colher todo o juízo que ele pode colher aqui nessa vida. Mas tem um dia que todos nós vamos prestar contas diante do Senhor. E naquele dia, quando tudo vier às claras, Deus trará juízo. Ainda que aqui a pessoa escape de um juízo mais pesado, naquele dia, a boca grande colherá todo o prejuízo que ela semeou. No verso 10, nós temos um texto aqui um pouco mais difícil da gente interpretar, porque nós temos dois tipos de textos no original, digamos assim. A gente tem um texto hebraico que ele traz essa tradução que a gente tem na minha Bíblia aqui, que diz assim: aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato leva à ruína. Então isso é uma tradução. Mas tem um outro texto chamado a Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego, que ele traz uma versão um pouco diferente, que parece que eles estavam utilizando um outro texto hebraico, mas diferente do nosso. Então a gente fica na dúvida, qual é o melhor texto, né? Nessa outra tradução, a ideia vai ser o seguinte: aquele que fecha os olhos traz tristeza. E aí o texto vai dizer que a repreensão clara é que vai trazer a paz. Então essa seria a ideia do texto na Septuaginta, um pouco diferente. Apesar disso, as duas coisas, as duas propostas, elas são verdadeiras para nós. Vamos ver o que cada uma das duas apresenta. Primeiro, da minha tradução aqui, o que ela vai ensinar? Ela vai falar: aquele que pisca maliciosamente causa tristeza. Já figura que a ideia de piscar maliciosamente seria a ideia de pequenos gestos que você faz para enganar outras pessoas, para trapacear, para tirar vantagem. Então, aquela piscadinha para enganar o outro, certo? Isso daí, um pequeno gesto, vai trazer consequências ruins, ok? Muito pior será a língua do linguarudo, que não para de falar e falar e falar, que não mede as palavras e que fala o que não deve na hora que não deve. Então essa seria a ideia. Ele vai trazer o quê? Consequências terríveis. A boca do insensato leva à ruína, destruição. Então essa seria uma das maneiras de ver esse texto. E mais uma vez eu digo, é verdade. Pequenos gestos, eles vão abrindo a porta para gestos piores, para atitudes piores, até você colher consequências bem piores, certo? A outra maneira de enxergar seria o quê? Aquele que fecha os olhos, e a ideia seria de alguém que está sendo indiferente com a situação. Você prefere fingir que não está vendo. Algo errado está acontecendo, um pecado está sendo cometido, uma injustiça está sendo cometida, mas você fecha os olhos. Finge que não vê. Alguém já disse, essa frase é atribuída lá ao Martin Luther King, né, aquele pastor batista que lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, que ele teria dito o seguinte: o problema não é o barulho dos maus. Os maus estão aí fazendo seu barulho e vão continuar fazendo barulho. O problema é o silêncio dos bons. É aqueles que estão vendo a coisa errada e continua calado, fingindo que não é com ele. Porque por causa da omissão desses, o pecado se prolifera mais e mais. Tiago também vai dizer isso. No texto que a gente leu hoje, capítulo 4, no verso 17, ele vai dizer, quer dizer, no texto que a gente leu não, capítulo depois, a gente leu o capítulo 3. No verso 17 ele vai dizer o seguinte, que aquele que sabe que deve fazer alguma coisa e não faz, nisso está pecando. Há o pecado da omissão. Se a gente sabe que deveria fazer o bem, lutar pelo bem, que a gente está diante de uma injustiça e a gente deveria se pronunciar e a gente não faz nada, a gente está sendo omisso. Então essa seria a primeira ideia aqui do texto. E aí depois, a segunda ideia do texto seria o quê? Que a repreensão clara traz paz. A ideia então é que se você vê alguma coisa má, perversa, um pecado, algo sendo cometido, você, ao invés de ficar calado e fingir que não é com você, você deveria buscar repreender com clareza, chegar para a pessoa e dizer: olha, isso não está legal, isso não é correto, você não pode agir assim. E a pessoa, se ela recebesse essa sua instrução, o que haveria? Paz, que é uma figura também, o shalom lá da Bíblia, para bem-estar. Ou seja, a pessoa evitaria consequências ruins, a sua vida seria
ela teria boas consequências porque ela ouviu a sua instrução, a sua repreensão clara. Então há essa possibilidade, e como eu falei, as duas aqui são duas verdades. Em outras palavras, nós não podemos ser simplesmente passivos diante do mal, diante da injustiça. Lembra o que Paulo fala lá em Gálatas 6? Se o teu irmão for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, vão lá ajudar o irmão. A gente vai lá falar a verdade, a gente vai repreender, mas não é para massacrar a pessoa, não é para pisar nela, é para chamar ela de volta, para que ela possa se consertar e evitar as consequências ruins. Por outro lado, também é verdade que se você não quer ouvir os outros, se você quer continuar dando passos na direção do pecado, primeiro com pequenos gestos, depois aumentando, o que você vai colher no final é ruína. Outros textos aqui nós já vimos dizer exatamente essa mesma verdade. Ok? Bom, resumindo esse ponto, como a gente falou aqui, a boca grande, ela rejeita o que só lhe faria bem. E que isso, meus irmãos, não seja a nossa prática. Quando alguém vier nos repreender por alguma coisa, a gente deveria agradecer. Sabe por quê? Porque é muito difícil alguém ter coragem de chegar para você e dizer que você está errado. Você tem coragem de chegar para outra pessoa e dizer que aquela pessoa está errada? E fazer isso buscando o bem da outra pessoa? É preciso coragem. Então, se uma pessoa chegou para mim para dizer, olha, eu acho que isso não está certo, eu acho que isso não é bom, o que eu deveria fazer? Agradecer. Obrigado por você ter me dito isso. Porque ela podia simplesmente estar falando pelas minhas costas, né? Obrigado por você ter me dito isso. Eu vou pensar a respeito. Às vezes a pessoa pode ter uma impressão errada. Ela pode estar errada no julgamento dela. Mas se ela viu aquilo, será que mesmo eu estando certo, será que eu não estou dando margem para outras pessoas pensarem errado a meu respeito? Do meu testemunho? Então vou refletir. Quem sabe eu preciso corrigir alguma coisa, nem que seja uma postura. Ok? Indo aqui para a nossa terceira lição, terceira verdade que nós encontramos sobre a boca aqui, é que a boca grande, ela não tem bons conselhos para dar. A boca do ímpio, a boca do tolo, não tem bons conselhos para dar. Dá uma olhadinha comigo aí no verso 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Dá uma olhadinha comigo no verso 32. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Mais uma vez, a boca do ímpio, ela não tem vida para fornecer. A boca do justo, ela aponta para você o caminho. Ó. Esse é o caminho do bem, esse é o caminho da vida. Mas a boca do ímpio, ela é marcada por perversidade. A boca do justo, o verso 32, ele sabe o quê? O que é próprio, o que é apropriado, o que é correto, o que é melhor, o que é bom. Mas o ímpio, como é que diz o verso 32? Mas a boca do ímpio só conhece a perversidade. Ele não tem bons conselhos para lhe dar. Alguém pode pensar assim, olha, mais uma vez, uma pessoa que não ama a Deus, que não conhece a Deus, que vive de qualquer jeito, me deu um conselho muito bom. Ok, isso é verdade. Por quê? Tem uma frase que diz assim, até um relógio parado, ele acerta 2 vezes no dia, não é não? O relógio parou 3:30 da tarde, ele parou. Quando for 3:30 da madrugada ele vai acertar, e quando for 3:30 da tarde de novo, ele vai acertar de novo. Isso não significa que o ímpio de vez em quando não acerte. O problema é que em todos os outros horários ele vai estar dizendo uma informação falsa para você. Quando for meio-dia ele vai dizer que é 3:30. Quando for 1h ele vai dizer que é 3:30. Quando for 5 horas ele vai dizer que é 3:30. O problema é esse. Como é que você vai procurar informação útil para a sua vida, sabedoria para a sua vida, numa fonte que jorra falsidade a maior parte do tempo? Esse é o problema. A boca do justo, a boca do sábio, é o contrário disso. Ele pode errar, ele pode falhar, mas na maior parte do tempo ele vai estar te dando informação boa e verdadeira. 2 vezes no dia, talvez ele dê uma informação não muito adequada. O que isso está nos ensinando aqui? Primeiro, está nos ensinando a gente a observar com quem nós estamos andando, com quem nós estamos nos aconselhando. Quem são as pessoas que estão influenciando as nossas vidas? Com quem nós estamos nos acompanhando e a gente está ouvindo?
A gente está vendo, a gente está andando ali o tempo todo, e a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes, porque aquilo vai entrando no nosso ouvido, vai entrando, e mais cedo ou mais tarde vai alimentando os nossos pensamentos, vai alimentando os nossos desejos. Com quem nós estamos nos acompanhando? São pessoas caracterizadas como tolos ou como sábios? Como justos ou como ímpios? Qual a diferença deles? Deixa eu dizer para você. O justo a gente já viu. O justo é alguém que quer andar com Deus. Mesmo quando ele tropeça, mesmo quando ele cai, a vontade dele não é continuar caído. Ele quer obedecer a Deus, ele quer viver para Deus, quer andar com Deus. Quem é o sábio? O sábio é o upgrade do justo. O sábio é aquele que já está há mais tempo andando com Deus, ele já aprendeu mais de Deus, então ele já acumulou mais sabedoria, maturidade. Então ele sabe melhor como agradar a Deus, ele sabe melhor quais são os caminhos do Senhor, a vontade do Senhor. Então esse é o sábio. Quem é o tolo? O tolo é alguém inconsequente. Às vezes a tradução vai trazer como sem juízo. É alguém que não pensa muito bem nas consequências. Tudo que importa para ele é o que ele quer, é a vontade dele. E por causa disso ele vai se meter às vezes em situações perigosas, arriscadas. Vai colher consequências ruins, vai dar de cara na parede, porque ele não tem sabedoria. Ele não tem capacidade suficiente para julgar. Esse é o tolo. Quem é o ímpio? O ímpio é o upgrade do tolo. O ímpio é aquele que não só age e toma más decisões e sofre com essas consequências, mas está disposto a fazer coisas que ele sabe que é errado para conquistar os seus objetivos. Há um quê de maldade a mais no ímpio. Há um quê de rebeldia a mais contra as coisas de Deus. Uma militância contra as coisas de Deus, para que ele possa se dar bem. Então os ímpios e os tolos, o grande problema com eles e os seus conselhos, é que eles vão misturar algumas verdades. Por quê? Porque eles são feitos à imagem de Deus, então mais cedo ou mais tarde eles vão mostrar alguma coisa de Deus na vida deles, algumas verdades, porém eles vão misturar isso daí com falsidade, com a rebeldia, porque eles não estão nem aí para a vontade de Deus, eles não estão nem aí para as coisas do Senhor. Vai juntar um pouco de verdade com a desobediência deles. Então, com quem é que você tem aconselhado? Se é com ímpio, se é com tolo, sabe de uma coisa, vai dar ruim para você, mais cedo ou mais tarde, porque é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar vez após vez. Quem é o seu melhor amigo? Seu confidente? Aquele que ouve os desejos do seu coração? É um sábio? Ou é um tolo? É um ímpio? Ou é um justo? Sabe, o tolo ele pode até querer o melhor para a sua vida. Tolos também amam, né? Ímpios também amam. Tem as pessoas que eles gostam, que eles acham legal estar junto com aquela pessoa. Ele pode até querer o bem para a sua vida. O grande problema é que ele não sabe exatamente o que é o bem. Ele não sabe exatamente o que é o melhor. E aí, mais cedo ou mais tarde, por causa dos conselhos errados que ele tem, ele pode influenciar você e ele pode enfraquecer as suas decisões morais. Chega a tentação diante de você, e aí você fica, e agora? Chegou uma tentação. Aí o seu amigo tolo, ímpio, ele chega para você, o que ele vai dizer? Para ele, aquilo que é tentação para você, não é tentação para ele. Para ele aquilo é um convite. Para ele aquilo é uma oportunidade. Aí ele vai dizer o que para você? Aproveita, cara. Vai nessa. Olha que coisa boa. Às vezes você está querendo dizer não para algo, porque você está vendo algo maior, algo melhor. O tolo não entende isso. O ímpio não entende isso. Quantas pessoas, por exemplo, já vi irmãos que abriram mão de uma boa oportunidade de emprego, que ele ia ganhar muito mais e tudo mais, mas aquilo ia prejudicar completamente a vida espiritual dele. Não é porque o emprego era errado não, mas é porque ia roubar ele completamente o tempo dele das coisas do Senhor. Então por causa daquele emprego, ele não ia ter mais tempo para estar no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, cultuando junto com o povo de Deus. Ele não ia ter mais tempo com a sua família, com seus filhos, para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Porque naquele dia, quando o Senhor for nos cobrar, eu já falei isso para vocês, Ele não vai cobrar se você deu para o seu filho lá um diploma de medicina. Ele vai cobrar se você fez tudo que estava à sua disposição para colocar o seu filho diante do Senhor.
Porque o diploma de medicina só vai durar até o dia em que a gente morrer aqui. Mas aquilo do Senhor que ficou no coração dos nossos filhos vai durar para a eternidade. Então o ímpio chega para você e diz assim: cara, tu está ficando louco, tu vai perder essa oportunidade. Tu vai perder essa chance, aproveita, agarra. Porque para ele, na mentalidade dele, aquilo é o melhor. E esse é o grande problema. O verso 21 vai nos dizer que o tolo, ele não tem conselho nem para ele mesmo. Olha aí, verso 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. O justo, ele tem sabedoria para compartilhar, ele tem uma palavra de encorajamento para dar, ele tem uma palavra de direção, de chegar e sustentar aquela pessoa e botar ela no caminho certo. Mas o tolo morre por sua falta de entendimento, pela sua própria tolice. Ele não tem conselho nem para ele mesmo. Dá uma olhadinha comigo, também aí, no verso 13. Olha aí. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. O que ele está dizendo aqui? Os justos, os sábios, se tornam cada vez mais sábios. Não é isso? Verso 13. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento. Porque eles estão adquirindo e acumulando conhecimento, eles vão cada vez mais ter sabedoria nos lábios para compartilhar. Agora você quer andar com tolo? Você quer andar com quem não tem sabedoria nenhuma? Com quem não está buscando entender e aprender as coisas de Deus? Qual vai ser o resultado? É que a vara da disciplina, mais cedo ou mais tarde, vai bater nas suas costas. Tem prejuízo, tem dano, tem consequências ruins para você. E quando é a vara da disciplina, ainda é coisa boa. Porque quando a gente está fazendo coisa errada, e Deus, por sua graça, vem e frustra os nossos planos, e a gente colhe más consequências, é bom. A Bíblia diz que Deus, Ele disciplina aqueles que Ele ama, os seus filhos. Por quê? Porque Ele não vai deixar os seus filhos caminhando para a perdição. Ele vai lá, Ele vai frustrar os teus planos, a coisa vai dar errada, você vai quebrar a cara, mas isso é Deus trazendo você de volta, dizendo: esse caminho aí não presta para você. O ruim é quando a gente está andando no caminho errado e nada acontece. O ruim é quando a gente está na trilha do pecado e nada acontece. Sabe por quê? Porque Hebreus vai dizer que se vocês estão no pecado e estão sem disciplina, então Deus não está mais tratando você como filho. Ele está tratando você como bastardo. Isso já é juízo. Já é Deus entregando você a você mesmo. Ele está dizendo assim: você quer isso? Pois vai. Vai. Aí o caminho é sem volta. Você está andando na estrada que lá na frente tem um precipício, em alta velocidade. Quando Deus vem e fura o teu pneu, aí você fica chateado porque você tem que descer, tem que trocar o pneu. Não é do jeito que você gostaria. Isso é o cuidado de Deus, te dizendo: ó, cuidado, vai mais devagar, presta atenção, tem um precipício ali na frente. Mas quando Deus não faz nada, quando Ele diz: aí é isso que você quer, eu coloquei as placas de advertência ao longo de todo o caminho, você não viu, você não quis ver, você não quis diminuir, reduzir, pois vai. O que vai acontecer? Você vai se destruir lá embaixo, porque não ouviu a sabedoria, porque preferiu seguir a tolice, a insensatez. Dá uma olhadinha comigo no verso 14. Ele diz assim: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. O sábio, a ideia de acumular conhecimento aqui, é que no momento certo, no momento que ele precisa, ele tem. Na hora de tomar uma decisão, ele sabe que decisão tomar, porque ele tem um estoque de sabedoria que ele foi aprendendo, que ele foi meditando, que ele foi guardando. O problema do ímpio é que quando chega no momento, não só ele cai, ele convida outras pessoas a cair junto com ele, porque ele não tem sabedoria. Dá uma olhada no verso 31.
A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. A boca do justo, o justo se torna mais sábio. Mas a boca do perverso, a língua do perverso, ela vai ser o quê? Arrancada. Como eu já falei, há um dia de prestação de contas. Há um dia em que algumas pessoas podem dizer assim: por que eu fui dar ouvidos àquela pessoa? Estava tudo tão bem comigo. Por que eu fui entrar na onda daquela pessoa? Não precisa chegar esse dia nas nossas vidas. O Senhor está dizendo para cada um de nós: preste atenção com quem você tem andado. Preste atenção em quem tem te aconselhado. Para onde essas pessoas estão te levando? Quais são as consequências das próprias escolhas que elas estão fazendo? Elas estão revelando o quê? Elas são sábias? Elas são justas? Ou elas são tolas? Ou elas são ímpias? Então cuidado. Cuidado com o caminho delas. Cuidado com o conselho delas. Porque eles não têm conselho nenhum para dar para você. E aqui não é só pessoas que você conhece, tá? Cuidado quem tem alimentado a sua mente e o seu coração no seu dia a dia. Como por exemplo, o que você tem consumido no YouTube? Será que são coisas que edificam? Ou são coisas que só estão lançando para dentro de você mais e mais ideias erradas, conceitos errados, pecado? O que você tem consumido em séries, em filmes? O que você tem consumido? Cuidado, cuidado. Estou dizendo aqui que a gente não pode assistir série, vídeo, YouTube, nada disso. Eu assisto todas essas coisas. Mas que a gente tem que ser seletivo. A gente tem que chegar a um momento de observar aquilo que a gente está consumindo e dizer: isso daí não é para mim. Até aqui dava, mas aqui em diante eu estou vendo que não é para mim, não dá. E dizer não. Tem coisa que não vai ser para a gente. E a gente tem que ter essa maturidade. Porque essas coisas, sem a gente perceber, elas ficam jogando para dentro da nossa cabeça, para dentro do nosso coração, um monte de conceitos errados que querem desencaminhar você. Você nem percebe, sabe? Mas todo filme, toda série, eles têm uma mensagem que eles querem passar. Eles têm valores que eles querem transmitir. E a gente vai absorvendo aos pouquinhos, sem nem perceber. Então, cuidado. Esteja atento com o que é que você consome, com o que é que você está alimentando a sua alma. Certo? Agora dá uma olhadinha comigo no quarto princípio, a quarta verdade aqui, quarto ensino acerca da boca. Está aí no verso 18. E em resumo, a ideia é de que a boca grande ela é dissimulada. Olha o que é que diz o verso 18. O ímpio recebe... estou no capítulo 11. Deixa eu voltar para o 10. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. O que o texto está dizendo aqui para nós? A boca grande. Aquele que esconde o ódio aqui, ele tem lábios mentirosos, a ideia de falsidade. É alguém que finge amizade. É uma pessoa falsa. Na sua frente, ela finge que é sua amiga, mas por trás, ela tem ódio de você. É o famoso coxinha, né? Vai porque quer, falta de amizade é que não é. Fica mais um pouquinho, a pessoa, não, tem que ir. Pois vai-te embora, carniça, né? A boca grande, ela é dissimulada, ela finge querer o seu bem, ela finge querer a sua amizade. Só que o que acontece, finalzinho do verso 18? Quem espalha calúnia é tolo. Na primeira oportunidade, ele passa adiante informações falsas, mentiras, calúnias a seu respeito, para lhe destruir. Por quê? Porque o seu coração está cheio de ódio contra você. E ainda tem uma esperteza aqui, né? No dia que forem perguntar para ele, rapaz, você disse isso? Não, foi fulano de tal que me disse. Eu só fiz comentar o que fulano de tal disse. Mas a verdade aqui, irmãos, é que mais cedo ou mais tarde, o tolo, ele vai ser descoberto. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Mais cedo ou mais tarde. É por isso que ele está dizendo que ele é tolo, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ser descoberto. Só que qual é a diferença? É que o tolo ele vai esconder enquanto ele puder.
E quando então ele for desmascarado, só vai restar vergonha para ele. Agora o justo, ele é diferente. O justo, ele sempre busca resolver as questões. E aí, ele pode tropeçar, ele pode ter um problema com você. Mas se ele percebe isso, ele vai até você, ele vai dizer, olha, não foi legal aquilo que aconteceu, me desculpe se eu errei, vamos resolver isso daqui. Esse é o justo. E aí lá na frente, quando tudo vier à tona, quando tudo for revelado, sabe o que vai acontecer com o justo? Todos vão ver que ele foi uma pessoa sincera, que ele foi uma pessoa honesta. Vão até chegar assim para ele e dizer assim, não foi você que teve aquele problema com fulano? Ele vai dizer, foi, mas na época eu procurei resolver. Pode perguntar para ele, pode ir atrás dele. Essa é a diferença aqui, tá? O justo, ele é sincero, ele não é dissimulado, ele não é falso. E portanto ele não vai ser desmascarado. A quinta lição aqui sobre a boca está aí no verso 19. Além de ser dissimulada, a boca grande ela não é confiável. Olha o verso 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Agora olha o capítulo 11, verso 13. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. A boca grande não é confiável. Cuidado com o linguarudo, ele fala demais. Como eu já falei, ele não escuta ninguém, porque o que importa é o que ele tem para dizer e não o que os outros têm para dizer. E sabe o que acontece? É que ele acaba prejudicando a si mesmo, na sua própria vida. Porque ele é linguarudo, chega um momento em que ele vai tropeçar na língua e cair no pecado. Em outras palavras, o que o texto está nos ensinando no verso 19, é que a gente deve ter cuidado com falar demais. Ele diz, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Ele não está dizendo para a gente que você tem que ficar calado e mudo o tempo todo, nunca mais dizer uma palavra. O que ele está dizendo para a gente é só o seguinte, olha, há momento de falar e há momento de ouvir. Tem momento que você tem que dar uma paradinha. Paradinha para você aprender, para você ouvir o que outras pessoas têm para ensinar. Para que quando você for abrir a sua boca, você não tropece na língua. Você não caia no pecado. Quanto mais você fala, mais chance é de você acabar falando uma coisa que não devia. Mais chance é de você acabar cometendo algum pecado com a sua língua. Uma vez, tinha um pastor que estava com outros pastores num congresso de teologia. E aí no intervalo, eles estavam conversando, e rindo, e brincando, e rindo, até que um percebeu que tinha passado do ponto. Aí ele olhou para eles e disse assim, o homem em comunidade é realmente uma desgraça, né? Falei o que eu não devia, né? Por quê? Falou demais, brincou demais, e acabou tropeçando no que não devia. Todos nós já passamos por isso. E a gente devia aprender o quê? Deus deu só uma boca para a gente, mas deu 2 ouvidos e 2 olhos. A gente devia ouvir mais, observar mais, para que quando a gente fosse falar, a gente falasse melhor, usasse melhor as nossas palavras. Mas mais do que isso, quem fala demais tem dificuldade de guardar. Porque ele fala tanto, uma hora o assunto acaba e ele começa a falar o que ele não devia. O que o texto está dizendo é isso, cuidado com o linguarudo. Sabe por quê? Porque pode ser que ele conte para as outras pessoas aquilo que era segredo seu. Isso também nos ensina a gente prestar atenção com quem a gente está compartilhando as coisas da nossa vida. Com quem você compartilha? Sabe, lembra que eu falei no primeiro ponto? Que aquela pessoa, quando ela fala, quanto mais ela fala do outro, mais ela está revelando de si mesma. Pronto. Chega uma pessoa para você. E essa pessoa só chega para você para falar mal dos outros. Ela só chega para você, olha, tu viu o que aconteceu com o fulano? E o cicrano, tu viu? E o fulano, e ela só falando mal. O que você acha que ela vai falar para os outros, de você? Se ela fala mal dos outros para você, ela vai falar mal de você para os outros. Quando ela estiver lá com os outros, ela não vai falar mal deles na cara deles. Ela vai ter que procurar outra pessoa para ela falar mal. Então, cuidado. Ela está dizendo para você coisas que eram segredos dos outros. Então, quando ela estiver com os outros, ela vai estar contando também coisas que eram seus
segredos. Cuidado com quem você se aconselha. Cuidado com quem você compartilha, porque a boca grande não é confiável. E a última lição que a gente aprende aqui, a sexta e última lição, é que a boca grande, ela prejudica muita gente. Ela não prejudica só uma pessoa, ela tem um potencial para prejudicar muita gente. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 11, verso 9. Ele diz assim: com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. O ímpio usa a boca como arma destrutiva. Ele usa a boca para prejudicar pessoas. Às vezes ele vai querer usar a boca para puxar o tapete de alguém. Ele vai usar a boca para mentir, para caluniar acerca de alguém, para levar fofoca de outras pessoas. O detalhe do nosso texto é que por causa da sabedoria, porque eu estou aprendendo com Deus aqui, como é que eu devo observar as pessoas, como é que eu devo interagir com as pessoas, como é que eu devo reagir diante das situações, por causa desse conhecimento que está me deixando mais sábio, eu vou saber como lidar com esse ímpio. Eu vou saber como me proteger dessa arma destruidora que ele tem, que é a sua língua. A sabedoria vai te livrar de muitas ciladas. Agora o tolo não. Diante da sabedoria, ele mete os pés pelas mãos. E aí cai na armadilha do ímpio. E prejudica a si mesmo. Diz que uma vez, estava duas pessoas conversando. E aí, de repente, o início de briga começou a acontecer ali, entre aquelas duas pessoas. E aí um deles disse assim: compadre, eu acho que eu vou meter a mão na tua cara. Como é que o sábio age diante de uma situação como essa? O sábio diz assim: que é isso, rapaz? Vamos parar por aqui, vamos deixar isso para lá. Que conversa é essa, nós dois brigando, coisa feia aqui. Me perdoe, se eu fiz alguma coisa que ele... Me perdoe. Ele foge da confusão. Ele se livra por causa da sua sabedoria. Agora, e o ímpio, como é que age? Diz que quando um diz assim: compadre, eu acho que eu vou meter a mão na sua cara. O outro respondeu assim: compadre, não faça isso. Porque aí, quando eu chegar lá no mercado, eu vou chegar lá com o meu olho roxo, e o povo vai perguntar para mim assim: compadre, o que foi que aconteceu com o seu olho? Aí eu vou ter que dizer para eles: foi o finado Zé que me deu a mãozada. Né? Ou seja, o tolo, ele aumenta a confusão. Um está dizendo que vai dar a mãozada nele, ele está dizendo para o outro o quê? Eu vou te matar então. Né? E os dois saem prejudicados da situação. Então a sabedoria, ela nos livra da língua destruidora, destrutiva, que o ímpio tem para oferecer. Mas o texto vai adiante, como eu falei, dá uma olhadinha comigo no verso 11, do capítulo 11. Ele diz: pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Olha o potencial da língua destrutiva do ímpio. Não é só prejudicar uma pessoa, é prejudicar a cidade inteira. Como é que a gente entende isso daqui? O justo, irmãos, por causa do seu bom procedimento, por causa da sua sabedoria, ele faz os negócios corretos, ele age bem, ele tem um potencial de edificar a cidade. Uma cidade onde há pessoas ali honestas e tudo mais, ela tende, principalmente nesses tempos aqui, a desenvolver o quê? Ser um melhor lugar para comerciar, né? Um melhor lugar para negociar. Né? As pessoas vão lá só para ver aquela personalidade tão sábia que existe naquela cidade. Mas e o ímpio? O ímpio, ele vai fazer suas tramas. E por causa disso, ele vai tornar a cidade um lugar terrível de se habitar. Ele vai aumentar a violência na cidade, por causa do roubo, por causa dos seus negócios ímpios, injustos que ele está criando ali naquela cidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quem aqui tem um sonho de morar lá no Bom Jardim? Alguém? Por quê? Qual é a fama do Bom Jardim? É de ser um lugar extremamente perigoso e violento. Então tem gente boa lá, tem gente sábia lá, tem justos lá? Tem. Mas por causa de alguns ímpios, olha o que aconteceu com o bairro todo. Então essa é a ideia aqui, o potencial de prejuízo que há na boca dos ímpios, até para uma cidade.
Dá uma olhadinha no verso 12, e esse é o último versículo que nós vamos ver hoje à noite. Hoje à tarde, né? Ainda estamos de tarde ainda. Olha o que ele diz. Capítulo 11, verso 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. O homem tolo, com a sua tolice, ele prejudica outras pessoas, ele zomba dos outros. E aqui a figura de zombaria, né? Ele humilha, ele despreza, ele faz bullying com outras pessoas. Esse é o tolo, porque a sua língua é uma arma para ferir. A sua língua é uma arma destrutiva. Mas o sábio, mesmo insultado, ele sabe como proceder, ele sabe como reagir, ele sabe quando falar e ele sabe quando ficar calado. O sábio, ele avalia bem os prejuízos e ele os evita por conta da sua sabedoria. O ímpio não. O ímpio vai colher grande prejuízo no final. Como eu disse para vocês, por causa da boca, muita gente tem chegado à própria morte de fato. Eu não preciso dar para vocês quantos exemplos, mas vocês sabem. Quantas pessoas às vezes não acordaram na verdade, foram encontradas com um cadeado dentro da boca. Já ouviram histórias assim? Porque falaram demais, porque falaram o que não deviam, porque não mediram as palavras. Tenha cuidado com a sua boca. Tenha cuidado com o que você diz. Tenha cuidado com a forma como você expressa, como você tem usado a sua língua. Porque a boca grande, ela pode te prejudicar enormemente. O que a gente aprende com tudo isso daqui? Primeira coisa que a gente aprende, irmãos, é que, como eu acabei de falar, há horas para falar e há horas para a gente calar, para a gente fechar essa boca grande. Aprenda com o sapo lá do começo da nossa pregação, né? Que ele soube que quando ele podia ter prejuízo por causa da boca grande, ele fez uma boquinha bem pequenininha, né? O nosso Senhor Jesus, ele soube o momento de ensinar, ele soube o momento de pregar, mas no momento em que ele foi levado diante do tribunal injusto, ele entendeu que era o momento em que ele não deveria abrir a sua boca, por causa de uma causa maior, que era a salvação das nossas almas. Para que nós fôssemos salvos, ele precisava ser condenado, para receber o castigo que o meu e o seu pecado mereciam. E ele soube usar a boca, ele não abriu a boca, como ovelha muda levada ao matadouro, ele não abriu a boca. A gente tem que aprender. Tem momento da gente falar, mas tem momento da gente se calar também. Outra coisa que eu quero dizer para você, é que todos nós, em algum momento, usamos mal a nossa boca. Todos nós, em algum momento, agimos como tolos, agimos como ímpios, falamos o que não devíamos, quando não devíamos. E o que eu quero dizer para você é que há esperança para pessoas de boca grande como eu e você. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele não morreu por quem era sábio. Ele não foi para a cruz e olhou e disse assim: olha, como aquelas pessoas são impressionantes, como elas são sábias, eu vou morrer por elas. Quando Jesus foi naquela cruz, Ele morreu por tolos como eu e você. Ele morreu por gente de boca grande como eu e você, que falamos muita besteira, muita bobagem, coisa que não sabíamos. Ele morreu para nos transformar em sábios. Nós não éramos, estávamos longe disso. Mas Ele morreu para que eu e você pudéssemos aprender com Ele, para que pudéssemos receber o Seu Espírito, que nos dá poder para frearmos a nossa boca. Se você tem usado mal a sua boca, se você tem adquirido fama de fofoqueiro, de mentiroso, saiba de uma coisa: você não precisa mais ser quem você era. Se você tem recebido fama de ser briguento, barraqueiro, você não precisa mais ser assim, porque Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço do pecado da sua língua, e Ele deu o Espírito Santo para você, que te dá poder para dizer: não, eu não vou mais ser assim. A graça do Senhor, ela possa te capacitar a usar a sua boca como Deus intentou que nós a usássemos. Deus fez a nossa boca, sabe para quê? Para louvar a Ele,
Deus fez a nossa boca para bendizer o Senhor como um instrumento de louvor, para proclamar a sua verdade, proclamar a sua justiça, proclamar a sua graça, proclamar o seu amor, para encorajar os nossos irmãos, para corrigir os nossos irmãos, para levantar os caídos, para reconciliar os que estão brigados. Foi para isso que o Senhor fez a nossa boca. Que nós possamos então usar a nossa boca de uma maneira que glorifique ao nosso Deus e Ele se alegre em nós, em todas as coisas, em especial hoje, Ele se alegre com o modo como temos usado a nossa boca. Vamos orar nesse momento? Pai, te louvamos pela Tua palavra. Eu te peço, Senhor, abençoe os meus irmãos que vieram aqui essa tarde e que cada um de nós possa aprender a ouvir, a observar, a pensar, refletir antes de agir, e assim possamos usar a nossa boca para a glória do Senhor, para o louvor daquele que morreu por nós, para nos dar a salvação. Abençoe a cada um dos meus irmãos, transforma cada um à imagem e semelhança de Jesus, porque esse é o plano do Senhor e é isso que te agrada. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém.